Producer Arnie Glimsher carries Diane's spirit with him. The reason these hardships have been bearable for everybody is that we all feel that we're helping Dian Fossey to fulfill her destiny, to make these gorillas safe forever to roam the Virunga Mountains. Hopefully this film will bring to public consciousness just that message and also reverberate the idea that one woman, one person can still make a difference. As pessoas que visitam o Jardim Botânico do Rio de Janeiro percebem logo de imediato a beleza e o cuidado de todas as plantas que tem aqui. Agora, o que a maior parte dos visitantes não conhece é que para que o jardim seja tão bonito e para que haja tantas espécies, é necessário um conhecimento muito grande de todas as plantas que estão aqui e de novas que vão chegando, novas espécies que vão se incorporando ao Jardim Botânico, que está fazendo mais de 180 anos já de existência. Para que essas pesquisas sejam todas feitas, a Rejane Guedes, bióloga, é a responsável do Departamento de Pesquisas, coordenadora das pesquisas do Jardim Botânico. Rejane, que tipo de pesquisas são feitas aqui no Jardim Botânico? Bom, o trabalho do Jardim Botânico, ele até difere dos demais parques, né, pelo seu caráter científico. Então, num primeiro momento, quem visita o parque desconhece isso, né? E o objetivo principal é que isso daqui seja um grande campo de experimentação dos botânicos que aqui trabalham, né? E é também um elo de ligação entre as pessoas interessadas na botânica, no meio ambiente, na conservação ambiental, né? E o meio ambiente, né? As coisas que os botânicos têm acesso e que poucas pessoas têm acesso, na verdade. Então, o tipo de trabalho que a gente executa aqui é um trabalho essencialmente de pesquisa básica, tá? Através do Jardim Botânico, das pesquisas que a gente executa aqui, a gente subsidia estudos na área de fitoquímica, na área de conservação ambiental, de reflorestamento, de aconselhamento das melhores espécies que se adaptariam àquele determinado ambiente, a parte de investigação de doenças de determinadas plantas. Então, e a parte assim que caracteriza mais tradicionalmente o jardim, que seria a área da taxonomia vegetal. Ou seja, a ciência de dar nomes às plantas, né? Por isso quem visita o jardim sempre encontra uma plaquinha com o nome em latim, que é o nome, né? Que é aquilo que identifica aquela planta diante das demais. Muitas pessoas trabalham aqui no Departamento de Pesquisas? Hoje a gente conta com uma equipe de 51 botânicos e 18 auxiliares técnicos, né? Então, esses 51 botânicos são pesquisadores com dedicação exclusiva, com uma formação em biologia, com aperfeiçoamento tanto a nível de mestrado como de doutorado. E, além disso, os auxiliares são ligados mais à área de laboratório, né? E também de herborização de material, né? Ou seja, aqueles que fazem toda a preparação das plantas para que elas sejam incluídas no herbário, que é a coleção de plantas desidratadas. A quantidade de pessoas que visitam o Jardim Botânico agora, você acredita que com essa divulgação da ecologia tem aumentado o interesse, digamos assim, de visitantes, cientistas, digamos assim? O fluxo científico, ele é constante e crescente, né? Mas, na verdade, a gente sente que a mentalidade daqueles que visitam o jardim, né, diante de toda essa preocupação com a ecologia, ela realmente tende a aumentar, não é? E a gente espera realmente que haja até uma integração maior entre a comunidade e os estudos, os botânicos que aqui trabalham, né? Porque, como eu disse no início, o jardim é diferente de todos os outros parques. Ele é um parque científico, ele tem um caráter científico educacional, não é? Então quem visita o jardim não pode coletar uma flor, porque aquela flor às vezes está sendo estudada, alguém está estudando os insetos que estão visitando aquela flor, né? Fazendo todo o estudo de biologia floral, de produção de sementes. Então, quer dizer, aquela flor está ali, mas é um momento daquela planta. Então quem visita o jardim não coleta uma flor, não deve coletar a semente. Para isso a gente tem um laboratório de sementes que se interessa em estudar todo o processo de germinação das plantas,
não é? Então, a tendência e o que a gente espera com essa preocupação pela ecologia é que as pessoas também consigam identificar cada dia mais o jardim como um grande espaço, né, de contemplação do ambiente, né? Aqui o mais importante não é nem o botânico, nem o visitante. O foco realmente de visão é a planta, né? Correto. E esse laboratório de sementes que você me explicou, como é que ele funciona, hein? O laboratório de sementes, ele funciona, ele trabalha com a produção de sementes das árvores do parque, né? Com a produção de sementes de árvores adjacentes aqui ao parque, e também interligado com projetos institucionais, né? Hoje, especialmente com o projeto Mata Atlântica, que é um grande projeto institucional envolvendo todos os setores que compõem o jardim, ou seja, o laboratório de sementes, o setor de botânica sistemática, anatomia vegetal. Além dessa coleta, então, de sementes, o pessoal do laboratório trabalha com a germinação das espécies e, automaticamente, feita todo o estudo da germinação, essas plântulas, né, essas mudinhas são encaminhadas para o horto e ficam lá estocadas, sendo observadas até que seja aproveitada para uma recomposição de ambiente. Aí fica à disposição das pessoas, né? Regiane, as pessoas têm um costume de escrever o nome nas árvores. Antônio ama Maria, João e Paula estiveram aqui. Isso causa algum tipo de problema às árvores? Isso é um problema sério que a gente tem aqui no jardim, né? Visitando a Alléia do Palmulato, por exemplo, você encontra aquela beleza que hoje raríssimo são as pessoas que conseguem ver um palmulato assim pela frente, né? E você encontra tudo rabiscado, com coração, setinha e tal. Isso dá um problema sério fitossanitário, né? Infestação por fungo, facilita a entrada de insetos, broca no lenho. Então, dá um problema de doença, né? Que é uma coisa, assim, é um custo muito elevado. Então, eu costumo dizer para os alunos da gente que visitam aqui o parque e tal, é uma campanha mesmo que a gente está fazendo, né? Gradual, lenta e gradual, de que ao invés das pessoas escreverem na árvore, né, que ama Maria, ama João e tal, que aproveitem a sombra, né, aquele momento assim lúdico e apaixonado, e dê uma beijoca, né, no pé da árvore, mas que não escreva o seu sentimento na árvore, porque eu vou poder dar uma beijoca, mas quem vier depois de mim não vai poder, né? E as árvores sofrem muito com isso, então? Sofrem bastante. Agora, outra coisa, quando as pessoas plantam, vamos dizer, espécies de outras áreas, que tipo de problemas eles podem trazer para o local? Por exemplo, se você trouxer para o Rio de Janeiro uma planta do Cerrado, isso causa algum tipo de agressão às plantas nativas? Não, eu acho que não é nem por aí, né? Eu acho que a gente deve incentivar que as pessoas tenham o hábito de plantar, né? As pessoas não têm o hábito de plantar, porque plantar é algo que, quando a gente não... Normalmente eu não vou ver a planta que eu plantei, né? Agora o meu neto vai ver. Então, não é um hábito das pessoas plantarem. Eu acho que a gente deve incentivar. A questão que eu vejo é mais assim, essa ideia de integração, né? Então, plantar na nossa área plantas que tenham que atraiam os pássaros, né? Que atraiam aquelas borboletas que visitam e que vivem ali naquele local, e que ela possa produzir frutos, né? E possa produzir sementes para difundir. Então, eu acho que é muito por esse enfoque, né? E por que você acha que há uma atração das pessoas, nem diria atração, mas assim um certo desrespeito das pessoas às plantas nativas? Porque eu tenho a impressão que seria muito mais ecologicamente equilibrado você manter as coisas naturais daquela própria região. Porque você tem alguma explicação para as pessoas gostarem de não, aliás, nem gostarem, de não respeitarem tanto assim as plantas nativas, que são na realidade a grande riqueza do local? Eu costumo dizer que a gente costuma não gostar, costuma não respeitar as coisas que a gente desconhece, né? Então eu acho que isso daí é um outro enfoque que cabe ao jardim, realmente aproximar as pessoas das plantas que são peculiares, e esse trabalho de valorização do que a gente tem, né? A gente tem espécies belíssimas, espécies
que dão flores majestosas, né? E que as pessoas não conhecem. A gente conhece na hora de plantar alguma coisa, todo mundo parte para a amendoeira, que é aquilo de sempre e tal, né? Não tem esse enfoque criativo. Poucos são os paisagistas que procuram valorizar. A gente tem restinga aqui no Rio de Janeiro, né? Ainda algum relitozinho de restinga, com espécies extremamente bonitas, né? Que teriam assim um cunho paisagístico fantástico e que poucas pessoas usam, né? Vejam só, está mais uma vez provado que centro de casa não faz milagre. A gente sempre gosta do que não temos, mas na realidade em ecologia não é assim que funciona. Felizmente existem pessoas como a Rejane Guedes, coordenadora do Departamento de Pesquisas aqui do Jardim Botânico, que estão fazendo esse tipo de trabalho. Rejane, muito obrigado a você. A Baleia Verde está sempre fazendo esse trabalho de divulgação das pessoas que estão aí descobrindo a nossa riqueza nacional, não é? Na divulgação da proteção do meio ambiente, que começa pelo conhecimento, pela pesquisa científica do que temos aqui no nosso acervo vegetal. E eu acho que o Jardim Botânico é uma prova viva de que o Brasil contém uma das maiores riquezas, né, o que eles chamam de biodiversidade, que o mundo possui. Por isso mesmo nós temos que lutar para preservar esse nosso patrimônio ecológico. E o Jardim Botânico é uma verdadeira caixa forte dessa nossa riqueza patrimonial. Daqui a pouco você vai ver uma entrevista com o chargista Ike. Nós conversamos sobre meio ambiente, sobre ecologia, a experiência dele na Alemanha também em relação a isso, o Pantanal. Ele é de Mato Grosso do Sul. Não perca essa entrevista. Veja daqui a pouco. Neste domingo, um clássico de Vitório de Sica, Humberto D. A tragédia da solidão de um homem, o isolamento de um aposentado em um mundo que, de certa forma, ele ajudou a construir. Humberto D. com Carlo Battisti. Direção Vitório de Sica. Cadernos de Cinema. Neste domingo, 8 da noite. Escola Guinhar. O velho sonho se torna realidade. Através da Lei Sarney, o governo do estado de Minas Gerais está captando recursos para a construção da Escola Guinhar. A MBR já contribuiu com 100 mil cruzados novos. E você? Escola Guinhar, a arte de Minas em nova casa. Secretaria de Estado da Cultura. Governo do Estado de Minas Gerais. Ao contrário do que muita gente pensa, o ritmo de estudos nas vésperas do vestibular deve ser reduzido e não acelerado. Procure fazer uma revisão dos pontos mais importantes e resolver as suas maiores dificuldades auxiliados pelos professores e colegas. Não tente tirar o atraso na última hora. Cobertura integrada TV Minas 107 FM. Apoio Promove. A partir deste domingo, a TV Minas retoma sua linha esportiva. Vem aí o maior clássico dos mineiros, Cruzeiro e Atlético. E você vai acompanhar comigo a partir das 22 horas. Como sempre, o VT completo do principal evento esportivo dos domingos. Já neste domingo, dia 11, e daí pra frente, você vai ver todos os domingos, 22 horas, o melhor jogo da rodada. Nós temos recebido inúmeros pedidos de informação sobre o concurso de poesia ecológica Baleia Verde. Vamos ouvir então Cristina Oiticica, a editora da Shogun Arte, que vai nos explicar tudo. O homem está passando por um momento de grande transformação, tanto na parte da ciência, como também na parte espiritual. E existe uma nova preocupação que o homem tem que conviver com isso dia a dia, que é essa parte ecológica. Todos os dias nós sabemos que milhares de árvores estão sendo derrubadas. Então, é um motivo de grande preocupação para nós. Por isso, a Shogun Arte e a TVR Rede Brasil resolveu lançar um concurso de poesia ecológica Baleia Verde. Participe desse concurso. É só mandar 3 poesias com 3 cópias, com pseudônimo,
no envelope lacrado, junto com as poesias, seu nome e endereço, né, sua identificação, para Caixa Postal 43021, CEP 22052, Rio de Janeiro. O concurso terá duas categorias, a parte infanto-juvenil, né, e a parte acima de 14 anos. O prazo é até 30 de agosto para você mandar o seu trabalho. E o resultado do concurso, que o júri, que é composto de Maria Clara Machado, Laura Sandrone, Maria Lúcia Amaral, na parte infanto-juvenil, e na outra categoria, acima de 14 anos, é Mano Melo, Chico Chaves e Geraldinho Carneiro, dará o resultado até o final de setembro, até 30 de setembro. No final de novembro será o lançamento do livro, porque o prêmio é a publicação do seu trabalho no livro, onde você terá um número X de exemplares. O nosso entrevistado é um artista de muito talento. Ele faz ilustrações, faz charges, faz caricaturas. Ele tem 27 anos, é de Mato Grosso do Sul, ele é de Campo Grande. Nós estamos nos referindo a Vitor Henrique. Talvez você não saiba quem é, né? Mas o nome dele é Ike. Portanto, é uma pessoa que vai conversar conosco sobre meio ambiente, sobre ecologia, sobre a ótica do traço. Ike, é mais fácil, por exemplo, você desenhar natureza, você pensar sobre meio ambiente, sobre verde, do que sobre política, que é mais ou menos o que você faz diariamente? Pensar sobre verde é na verdade o meu dia a dia, né? É pensando sobre o verde, é sobre o meio ambiente, é vivendo o meio ambiente, é vivendo a ecologia, que eu consigo, na verdade, alimento, né, combustível para que eu possa trabalhar sobre o meu assunto, sobre o meu ofício, que é fazer política, que é mexer com política. E esse viver com a ecologia, exatamente, eu utilizo, né, como combustível, tá? Eu vou buscar nessa natureza, nesse convívio com os animais, com o meu dia a dia, né, que eu reservo parte do meu dia justamente para isso, né, para me dedicar ao meu meio ambiente. Depois de me alimentar, eu vou realmente enfrentar a selva de pedra e trabalhar sobre política. Quanto tempo você está no Rio de Janeiro? Eu estou há 6 anos no Rio de Janeiro. Eu saí de Mato Grosso e para tentar ser chargista aqui, larguei aquela maravilha de verde que tem lá, né? E por isso, exatamente, essa minha dificuldade em trabalhar sem estar em contato com essa natureza que eu vivi durante 21 anos. Eu fiz essa pergunta para citar o Pantanal, que parte dele fica em Mato Grosso do Sul e parte em Mato Grosso. Quer dizer, o Pantanal, por exemplo, remete em você a algum tipo de estímulo para criar? Exatamente. Eu sempre vou ao Mato Grosso e quando eu estou em Campo Grande eu faço questão de, nem que seja na portinha do Pantanal, né, para poder, é como colocar o pé no chão, né? Tiro o sapato, pé no chão, para poder sentir essa coisa da minha terra, da minha ecologia, aquela coisa que me alimenta, que me deixa com alma novamente para vir enfrentar essa coisa que é o Rio de Janeiro, né? Que nós somos obrigados a enfrentar para poder sobreviver. Agora, os movimentos ecológicos têm falado muito sobre o Amazonas, sobre a Amazônia, e têm falado menos um pouco sobre o Centro-Oeste. Você acha que está na hora, por exemplo, de se lembrar que a preservação precisa alcançar também o Centro-Oeste? Essa semana, se não aconteceu, está acontecendo um congresso internacional sobre preservação do Pantanal. E para lá se deslocaram o Partido Verde, muitas pessoas interessadas em preservar, em mexer com essa coisa que é o Pantanal, que ficou esquecido, né? Todo mundo focalizando na Amazônia e esqueceram que o Pantanal também precisa ser preservado, também precisa de luta para poder continuar sobrevivendo. E essa semana está se realizando se realizou um congresso lá em Mato Grosso. Não sei do resultado, mas eu acredito que tenha pelo menos chamado um pouco a atenção novamente para esse cantinho, né, que não pode ser esquecido, que é o nosso Pantanal. Há pouco você esteve na Alemanha. A luta pelo meio ambiente, pela preservação é muito intensa lá. Dá para fazer uma comparação entre a Alemanha e o Brasil? Olha, não sei se comparação, mas na Alemanha é impressionante como as pessoas se respeitam, né? Respeitam a natureza e sentem, na verdade, o que é a falta da natureza na própria sobrevivência. Nós aqui no Brasil, que temos tudo isso de mão beijada, né, não valorizamos porque, na verdade, não sentimos ainda a falta que isso faz.
Na Alemanha, para você cortar uma árvore, tem que pedir autorização ao Congresso, tem que ir à votação para aquela árvore ser cortada, porque senão isso constitui um crime. Você não pode fazer isso. Nesse livro que você está lançando, tem alguma charge sobre ecologia e meio ambiente? Tem duas charges da época do incêndio em Itatiaia, e que o governo federal pouco agiu, né, para que aquilo fosse tratado com um pouco mais de seriedade. Eu fiz duas charges. Uma reproduz o Sarney como Nero, colocando fogo no país, né, porque tinham focos de incêndio em várias partes do país naquela época. E outra, eu reproduzo o pico de Itatiaia, né, com a caricatura dele, e aonde pegava fogo na floresta é exatamente o bigode do Sarney. Quer dizer, é você traduzir essa ameaça do incêndio à nossa vida, né, como uma ameaça ao governo Sarney também, porque ele faz parte do país e deveria cuidar do país com muito mais carinho, principalmente nessa parte da ecologia. Quando nós debatemos ecologia, nós falamos muito sobre desmatamento, sobre a Amazônia, sobre preservação, isso são temas importantes, e falamos pouco sobre poluição, sobre o meio ambiente dos grandes centros, né? E o Rio de Janeiro não está fora disso, e São Paulo então nem se fala que é a maior cidade do país. Em relação à poluição, por exemplo, e essa dificuldade do homem cada vez mais respirar um ar puro, a charge pode ajudar de alguma maneira? Concretamente não. Ela pode falar sobre esse assunto, ela pode bater nesse assunto, ela pode denunciar coisas, né, criticar coisas, transformar cenas cotidianas em coisas ridículas para que as pessoas possam ter um pouco mais de atenção em cima desse assunto, mas fazer alguma coisa concretamente é impossível, porque é o governo que deveria estar tomando essas atitudes. O nosso papel é só pipocar as denúncias. Só alertar um pouquinho, exatamente, né? Nick, vamos resumir então essa nossa conversa nessa sua palavra final. Eu pediria até que você desse, não é nenhuma mensagem, né? Mas resumisse mesmo seu pensamento sobre ecologia, meio ambiente, preservação, um pouco dessas coisas que nós conversamos. Bom, eu como um bom mato-grossense, eu convivi durante 21 anos diretamente com essa natureza, né, que é o Pantanal Mato-Grossense, que é uma coisa belíssima, e tive uma infância muito rica em convívio com essa natureza, muito rica em aprendizado com a natureza, porque a natureza nos ensina muito. E eu acho que a minha mensagem é, na verdade, para as crianças. Procurem um contato maior com a natureza, porque a vida ensina muito, e a natureza ensina, junto com essa vida, ensina muito mais a você, né? Porque você tem a resposta imediata, você tem um carinho imediato da natureza. E isso, para mim, é fundamental. Para o meu dia a dia é fundamental esse convívio direto com a natureza. Nick, muito obrigado pela entrevista. Na próxima semana nós voltaremos aqui a conversar um pouco sobre essas coisas e outras tantas sobre meio ambiente e ecologia. Até lá. Você assistiu Baleia Verde, a primeira revista ecológica da televisão brasileira. Um apoio cultural da Petrobras e da Companhia Vale do Rio Doce. Nesta semana, o Jornal de Domingo apresenta a segunda reportagem da série Diretas 89. Desta vez, as agremiações partidárias são analisadas pelo cientista político Sérgio Abranches, desde a redemocratização de 1946 até os dias de hoje. O Jornal de Domingo começa às 7 da noite. Você
Você não levou seus baixinhos para tomar a vacina? Amanhã vários postos de vacinação vão funcionar. Não deixe de ir. É só gotinha a gotinha e tchau, tchau, paralisia infantil. Assim não tem mosquito da dengue. Direito ao saneamento básico. Direito à saúde. Nesta segunda, especial rede seguindo os caminhos da reportagem. A recuperação do Parque Nacional das Emas, em Goiás. Alguns meses depois do incêndio, um milagre da natureza. A parte que foi queimada em agosto é esta de verde mais claro. A chuva ajudou muito na recuperação dele. Depois, vamos conhecer os problemas e a rotina do produtor do Cinturão Verde do Distrito Federal. Especial Rede.